em Gestão em Saúde. Advogada graduada pela Faculdade de Belém, mestre em Ciências e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Paraná. Mestrando em Tecnologia, Inovação e Enfermagem na Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto. Atualmente, é docente e coordenadora do curso de enfermagem no Centro Universitário da Amazônia, integrante da Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo do Conselho Federal de Enfermagem. Ela apresentará o tema Aspectos Legais da Segurança do Paciente. Ela tem 80 minutos para desenvolver a atividade. Boa sorte e boa apresentação. Obrigada, Fátima. Opa, aprender aqui. Bom dia a todos e a todas. Temos uma maioria de todas, então vou me corrigir. Bom dia a todas e a todos. Tudo bem com vocês? Estou feliz de os ver, de ver vocês aqui, porque estava competindo ali com a estética, e a estética está muito em alta, e o Congresso de Empreendedores, falei, gente, será que vai ter? Será que vai acontecer? Vai dar coro? E sinal de que quem está aqui gosta do caminho da gestão, é importante, e nem sempre é um caminho valorizado por nós, profissionais da enfermagem, e são os campos que nós mais atuamos, seja no gerenciamento direto do cuidado, seja na gestão assistencial maior, seja na gestão de grandes centros, enfim, ou pequenos centros. Então, eu acho que a gente vai ter uma troca muito boa. E é isso que eu propus para hoje, que a gente fizesse aí nesses 80 minutos uma troca legal. As informações que vocês têm, as dúvidas, o que trouxeram vocês até aqui. Eu já fui apresentada pela Fátima, obrigada, agradeço aí o convite do Corém Paraná, em nome da doutora Rita. Eu vim lá de Belém do Pará, um pouquinho longe de vocês, uma terra quente, bastante. Então, o verão de vocês aqui não chega perto do nosso inverno, até porque a gente não tem o inverno de frio, tem o inverno de chuva. Então, agora, essa semana foi de muita chuva lá, em que as pessoas tiveram que chegar em alguns lugares que a gente chama lá de canoa. Não existe isso, tá? Lá não tem canoa no meio da rua. Apesar do que as pessoas pensam. Mas ruas que realmente ficam completamente alagadas e aí não tem condições, inclusive onde eu dou aula. E a gente precisa suspender as aulas até... mas é rapidinho que enche, seca, enfim. E apesar de nós não termos morro, é uma cidade basicamente plana. Mas temos esse clima aí bem diferente do de vocês. Então, é sempre um prazer aí voltar a Curitiba pela terceira vez só, não dá tempo de conhecer nada que a gente vê a trabalho, mas chega aqui sempre é uma honra. Eu trago para vocês hoje alguns aspectos legais, que envolvem a segurança do paciente, tentando aí desconstruir alguns conceitos para a gente conseguir construir conceitos atuais, e necessários para a assistência e para a gestão que nós fazemos hoje. Correlacionando isso com a nossa profissão de enfermagem. Aqui, alguém não é enfermeiro ou técnico de enfermagem? É técnica? Tem alguém de outra profissão? Não? Qual é? Assistente social? Bem-vinda, que bom. Que bom. E está no congresso inteiro, visitando aí todas as informações. E agora... E acadêmica de enfermagem. Isso tem sido cada vez mais comum. Nas minhas turmas, eu tenho 2 odontólogas, 2 nutricionistas, e já tem assistente social. Então, a equipe multi, ela fica muito próximo das outras profissões. E, às vezes, ela tende a buscar novos caminhos. Eu mesma me formei como enfermeira, há 10 anos, e aí depois, logo em seguida, eu falei... Não estou me encontrando, alguma coisa está acontecendo. Aí eu fui para a área do direito. Aí voltei depois. Aí fiz os 5 anos da formação, OAB, toda aquela confusão do direito, e hoje eu trago as informações jurídicas que eu aprendi no curso de graduação do direito para atuar na saúde. Então, isso é muito comum. Pessoas que estão fazendo 2, 3 graduações, 4, 5 especializações, mestrados, doutorados, e a gente não para. A gente não para de nos qualificar, até porque é um dever nosso. A gente não está fazendo, como diz a nossa mãe, mais nada do que a nossa obrigação. É por aí. É um dever nosso, inclusive, que está no nosso código de ética. E é um direito também. É um direito também do profissional se qualificar. E esse direito, muitas vezes, nos é negado. Nos é negado quando a gente busca aí uma saída do trabalho para fazer um curso, um evento... E isso é um direito também nosso, de acordo com o nosso código de ética. Deixa eu testar aqui, deu certinho. Bom, então, o que é segurança do paciente? Porque todo mundo sabe. Vocês não estão aqui para aprender o que é segurança do paciente, porque vocês já sabem. O que é segurança do paciente? Vai lá, me ajudem.
O que é para você segurança do paciente? Vou levar. Atender, fazer nosso atendimento, nossa assistência de forma ética e legal, garantindo ali a segurança dele, a saúde, para que não corra nenhum risco para o paciente. Só legal, né? Quem mais me ajuda? Querem? Não causar nenhum dano a mais daqueles que ele já vai, né, receber previsíveis da própria assistência. Vai lá. Não, só estava falando, não vale a professor de segurança falar. Que bom saber, né? Quem mais aqui é da docência? Mas... Olha, eu não ia falar não, mas vocês têm cara de tudo de professora. Quando eu estava ali de costa, vi vocês conversando, eu disse, tudo é professora, eu já conheço. E aí, o que é segurança? Bora perguntar aqui. Diz que eles estão diretamente, né, próximos ali, 24 horas mesmo, ao lado do paciente. É garantia do atendimento qualificado, né? Garantia do atendimento qualificado. Então, a gente vê que a teoria a gente já sabe. Muita coisa a gente já faz. E por que a gente está aqui? Por que a gente estuda mais sobre isso? E por que a gente ainda tem tantos problemas relacionados à assistência e ligados à enfermagem? Se a enfermagem sabe o que fazer, né? E aí eu perguntei para quem? Perguntei para quem? Para o GPT. Vocês já ouviram falar de GPT? As professoras estão sofrendo com o GPT agora, porque os alunos já faziam isso com facilidade no Google, agora o GPT ele é maravilhoso, porque ele nem faz o plágio é do próprio GPT. E o GPT não plagia ele mesmo, vocês sabem, né? Se você perguntar agora e fizer outra pergunta amanhã mesma, ele dá outra resposta. Aí ficou difícil para a gente conferir agora. Olha o que o GPT respondeu para a gente. Por isso que nós temos agora que nos atentar às nossas respostas, né? O que é aquilo, o que envolve, porque olha a resposta do robô. O GPT é um chat inovador, para quem não sabe, que usa a inteligência artificial. E tem algumas limitações, obviamente, mas ele tem se experimentado muito bem, muito bom aí. E está tendo uma aceitação e estava no Fantástico, né? Chegou em nível recorde aí no Fantástico, muito rapidamente, a reportagem do Fantástico. Segurança do paciente é a prevenção de danos evitáveis durante a prestação dos cuidados em saúde. Envolve um conjunto de medidas e práticas destinadas a garantir a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde, reduzindo os riscos adversos, como erros médicos, né? E esse erro médico é erro profissional de saúde, infecções hospitalares, quedas e lesões relacionadas ao cuidado. Enfermagem diretamente relacionada. Segurança do paciente é um assunto importante na área da saúde, pois erros médicos e eventos adversos podem ter consequências graves para a saúde e bem-estar do paciente. Além disso, esses eventos podem ter um impacto financeiro, tudo isso foi GPT, financeiro significativamente, resultando em custos adicionais do tratamento. Não é isso que acontece? Resultando em custos adicionais, ações judiciais e perda de receita para hospitais e clínicas. As medidas para melhorar a segurança do paciente incluem implantação de protocolos e diretrizes de segurança e de treinamento e educação para os profissionais de saúde, comunicação clara e efetiva entre os membros da equipe, uso adequado de tecnologias e sistemas de informação e o envolvimento ativo de pacientes e familiares no processo de cuidado. Ele esqueceu de alguma coisa? O que ele esqueceu, gente? Me lembro. Porque depois que eu joguei lá, o GPT me deu essa resposta, eu falei, será que eu fico só nessa aqui? Depois eu passo direto para as leis, né? Porque se eu perguntar as leis, ele vai falar também. Apesar de que ele teve aqui, ele comete alguns equívocos, porque ele só foi atualizado até 2021. Né? E ele comete, sim, alguns equívocos que nós, seres humanos, temos a capacidade de buscar, né, e corrigir. E também cometemos os equívocos. Então, o ChatGPT trouxe essa resposta para a gente. Vejam, bem completa, né? A gente discute segurança do paciente porque causa impacto para o paciente, obviamente, mas também para as instituições de saúde. É necessário comunicação, é necessário treinamento, é necessário educação, é necessário envolvimento ativo do paciente, porque não acontece erro que o próprio paciente deu causa. Você disse assim, fique em repouso no leito. Aí o que ele faz? Abaixa a grade, sai, levanta, senta. Nem abaixa a grade, nem pula por cima da grade, aí ele cai.
né? Então, isso é uma problemática, né? E aí a gente precisa assim, envolver o nosso paciente. E aí eu trago alguns casos, só para a gente ver, que são mediados, né? Aqueles casos que vão para a mídia. E aí tem muitos. E que é esse o problema. Muitas vezes eles vão para a mídia sem escutar o lado do profissional. Muitas vezes eles vão para a mídia sem apurar de fato a situação, porque o que importa, para algumas, né, para algumas, não para todas, claro, é gerar, né, aquele engajamento ali, aquela resposta do público, aquelas pessoas que vão compartilhando muitas vezes informações que às vezes nem são verdadeiras. Agora na Covid aconteceu, por exemplo, de uma aluna, era até de Belém do Pará, ela foi aplicar a vacina. E aí ela aparece no vídeo que saiu um jato. Ela tirou, na hora que ela retirou, veio um jato assim. Aí colocaram alguns efeitos e parece que é uma coisa assim de 5 ml, o jato. Que nem tem na vacina, né? Um jato assim enorme. E, na verdade, deve ter sido um pinguinho, né? Porque já é uma quantidade muito pequena. E aí ninguém quis responder, inclusive, na época, né? Porque os alunos estavam fazendo isso logo quando começou a vacinação. Né? E depois disso acabou que não pode mais, é só profissional formado, né? E aí retiraram os alunos da linha de frente, o que era correto, porque você traz uma responsabilidade. Porque o que aconteceu na Covid? Todo mundo estava filmando. Alguém estava passando o documento de autorização de imagem? Né? Mas isso a aluna acionou judicialmente, né, também para se defender, porque ela dizia que foi colocados efeitos no vídeo, né, em que foi publicado. Mas olha só o quanto que uma mídia errada, ou muitas vezes precipitada de algo que acontece, pode gerar de impacto negativo na vida da pessoa, profissional e pessoal, né? Porque já pensou você ser essa pessoa aqui que aplicou vaselina no lugar do soro? Né? Como você vai se recuperar desse processo? Porque hoje nós também vamos falar, não só da vertente do paciente, mas como também do profissional. Porque esse profissional ele precisa de acolhimento, ele precisa de empatia, ele precisa entender que o erro dele pode acontecer e já aconteceu com outras pessoas. Né? Essa questão da política de relatar o erro, né? De contar, de registrar o erro. Olha aí, temos outras também. Menina de 12 anos morre após medicação de vaselina líquida. Janequine tem a quimioterapia adiada, até os procedimentos que não são realizados incorretamente, mas aqueles que são adiados, aqueles que são postergados, não gera risco para a segurança do paciente, não gera impacto negativo na saúde do paciente. Nome parecido, doença igual, destinos diferentes, sem necessidade de transplante, homem é operado e morre. E a gente tem aí aqueles absurdos, né, de amputação de membro errado, em paciente errado. E aí a gente hoje já tem, pensa assim, não, mas hoje isso não acontece mais, porque a gente já tem um protocolo de cirurgia, né, rígido. Será? Porque não falta realmente norma. Vocês acham que falta ainda alguma norma? Vocês, quem atua na área hospitalar? Estágio com os alunos lá. Porque tem gente que pensa que a segurança do paciente só está relacionada à área hospitalar. E na atenção básica? O diagnóstico que ele não recebe, porque ele não consegue a consulta, ou o diagnóstico que ele recebe incorretamente, faz tratamentos errados. A medicação que ele recebe, às vezes, para tuberculose, um número imenso de medicações, de cartelas e um comprimido enorme, vai para casa, chega lá, o que eu faço agora? Qual que eu tomo? Por onde eu começo? Né? E aí ele começa a tomar medicações erradas, muitas vezes não melhora. Ou ele desiste e volta depois pior. Isso não é segurança do paciente. Segurança do paciente no âmbito do seu consultório de enfermagem. A gente está dentro do Congresso de Empreendedorismo, discutindo empreendedorismo de negócios. Dentro da sua clínica, quem tem clínica, consultório de enfermagem, não tem que ter um protocolo de segurança do paciente, não tem que utilizar os protocolos internacionais, as metas, buscar as metas internacionais de segurança do paciente? Com certeza. No atendimento domiciliar. Olha quantos riscos, né, podem acontecer no atendimento domiciliar. Você vai, presta atendimento, depois vai embora e o paciente continua ali, pode utilizar, na verdade, para limpeza de um curativo, algo assim, um produto que não é o ideal. Né? Às vezes, o paciente, mesmo sendo orientado, ele escolhe, né, tomar uma outra decisão e aí isso pode gerar impacto negativo. Às vezes, ele até omite isso do profissional. Né? Você fez isso? Não, não fiz. Tomou medicação? Tomei a medicação. Todo dia. Aí a pressão dele não para de aumentar. Né? A glicemia não estabiliza. Está tomando a medicação? Estou tomando a medicação. Não está comendo açúcar? Não. Ixi, estou fazendo até caminhada.
Será? Né? Então, a gente precisa realmente envolver o paciente para que a gente consiga ter. E por que a segurança do paciente se tornou, há muito tempo, né, um tema bastante discutido e é discutido até hoje? O cuidado mudou, né? O cuidado era simples. O cuidado costumava ser simples, pouco efetivo, relativamente seguro. Agora ele é complexo, efetivo e potencialmente perigoso. A gente lembra ali de Florence Nightingale, que foi assim, ontem foi falado sobre ela, né, nas palestras iniciais, e eu sempre, também sou professora, sempre trago de história, de teoria. Então, eu sempre trago a Florence, porque, para mim, ela é um espelho até hoje. Né? Uma enfermeira que lá, em tempos de guerra, em tempos difíceis, ela poderia ter apenas feito ali o que naquele momento cabia a ela, e ela foi muito além. E aí, além dela ter ido muito além com a segurança do paciente, com as medidas de higiene, inclusive a lavagem das mãos e muitas medidas de higiene foram, né, são atribuídas a, também inspiradas em Florence. O que eu fiz? Temos um Sandero branco estacionado lá, placa AUQ 5156. É o de alguém? Não? Sandero branco. Não? Obrigado. Aqui só é BMW, etc. Do pessoal da gestão. Vai procurar o pessoal da estética. Ai, meu Deus, está gravando. O pessoal da estética é pior, né? Mas seja, já é só avião. Que bom, né? Que bom que a gente hoje não discute mais aquela enfermagem que é sandália no chão, né? Arrastando assim. Enfermeiro que é bom, enfermeiro tem que ser, senão não é enfermeiro. Transformar. E todas podem. Né? Não é só a estética vai me deixar rico, não vai. Nada vai te deixar rico se você não fizer bem, se você não gostar, né? Se começar a gerar erros, se você não estudar. E aí tem coisas que talvez não... professor, por exemplo. Professor não fica rico no Brasil, professor não deve ser valorizado, mas eu conheço alguns que viajam direto e passeio, né? As professoras aí, toda bonita. Então, eu acho que, não sei não, eu acho que estão escondendo o jogo. Ah, sim, sim. Mas eu acho que nós sempre vamos ter essa sensação. Olha, eu acho que os grandes, eu acho não, é o que eles falam, né? Os grandes empresários ricos, por exemplo, o fundador do Spotify, ele não está contente. Agora, ele abriu uma startup da saúde. Vocês já assistiram Som na Faixa? É uma série do Netflix, programação para amanhã e sábado. Tem 6 episódios só, Som na Faixa. E aí ele conta a história da fundação, da criação do Spotify, que todos nós utilizamos hoje. Como começou, onde começou, como se construiu e tal. E é bem interessante, né? Para o empreendedorismo, então, bem legal. Então, o cuidado ele costumava ser simples. E a gente lembra de Florence na guerra, né? Aí, o que ela fez? Deu banho nos pacientes, trocou lençol, fez curativo, organizou o cuidado, lavou mão, né? Simples isso. Não tinha máquina para fazer alguém aprender a mexer, mal tinha medicação, não existia esse negócio de micro-organismo, que estava muito ainda, né? O que causava as doenças? A teoria dos miasmas, né? O ar, o que era veiculado. Não tinha máquina para registrar quem errava, não tinha ninguém medindo, né? Ali registrando e saindo na televisão, não existia isso, nem celular, televisão, nada disso. E hoje em dia não é mais assim, né? Mas Florence lá já conseguiu reduzir, diz a literatura, de 48% para 2% o índice de morbimortalidade. Por conta das infecções reduzidas, porque os pacientes morriam mais pelos ferimentos, pela infecção causada, do que pelo ferimento de guerra em si. Isso há 200 anos atrás. Hoje a gente tem um cuidado assim, né? Cheio de máquinas e de pessoas encapuzadas, justamente para prevenir infecções. Pessoas que a gente mal se enxerga pelo olhar, né? Porque estão tão paramentadas e tem que estar, porque isso tudo ajuda na prevenção das infecções, porque também, hoje nós já sabemos da existência dos micro-organismos, hoje já sabemos da questão da resistência deles, né? A partir do que nós também realizamos de medicação, enfim. Então, hoje já tem um cuidado complexo e é normal que a gente discuta cada vez mais a segurança do paciente. E aí, a gente ainda tem um cuidado, não só que já modificou muito, mas que vai modificar cada vez mais, porque, olha só, robô já
sendo aderido nos Estados Unidos, isso já foi, estava no Instagram também, e aí ele foi construído para executar aproximadamente 30% das tarefas relacionadas às questões técnicas ali que envolvam levar e buscar alguma coisa, né, informar tal setor, essas informações que, inclusive, eles atribuíam à enfermagem. Levar amostra de exame, pegar amostra de laboratório, né, avisar tal coisa em tal lugar, pegar a medicação na farmácia. Então, ainda não estava cuidando diretamente do paciente, mas reduziu um tanto de cuidado atribuído à enfermagem. Né? Tudo bem, maravilhoso. Eu quero esse robô também, porque eu não quero ficar indo na farmácia pegar as coisas. Né? Quanto de tempo nosso seria poupado se outra pessoa fizesse isso? Ah, faltou luz na enfermaria 8. Robô aciona o setor de manutenção. Não precisa que a enfermeira faça isso. Porque quem faz? Não somos nós, enfermeiro, técnico. Né? O médico não vai lá pegar o telefone, o nutricionista não vai lá pegar o telefone. Né? E aí, quando tem o administrativo de posto, né, ainda com ajuda, auxilia bastante, que os hospitais já têm também. Mas o robô já está entrando aí no mercado de saúde. Olha aqui, isso está em estudo ainda, mas vocês teriam coragem de ser trocados por esse robô, gente? A Isha eu teria, a Isha eu gosto da Isha. A Isha eu vou até tirar uma selfie com ela, porque onde eu vou eu falo da Isha. Ontem eu estava jantando, inclusive, com a Renata, a idealizadora da Isha. A Isha está na minha palestra. E o robô, olha só, trocando, vestindo pacientes impossibilitados de realizar movimentos. Prestem atenção, impossibilitados de realizar movimentos. Porque será que se o paciente tivesse algum movimento, se mexesse o robô, ia ter um pouco mais de dificuldade, né? Que aí ia ter a interação, a troca. E nós não podemos deixar que a nossa fala, porque a nossa fala, a segurança do paciente é um problema porque nós estamos atarefados, assoberbados. A gente não tem tempo para cuidar do paciente porque a gente tem muita coisa para fazer. E aí vão arrumar um jeito de tampar esse buraco. E o jeito pode ser esse aqui, ó. Esse maravilhoso robô. Esse aqui é esquisito, né? Esse aqui é meio estranhinho aí, com esse olharzinho. Mas outros vão surgir, muito mais modernos, mais parecidos com seres humanos, obviamente, em pouco tempo. E a gente tem que parar de apenas falar que nós não podemos, nós não temos. Vamos começar a nos apegar ao que é nosso. Né? E deixar, talvez, aquilo que não é nosso para que outras pessoas possam fazer. Porque a gente tem que parar de fazer o contrário. Muitas vezes, fazer aquilo que é mais burocrático e deixar de ir até o paciente. Exemplo simples, colocar os horários na medicação, na prescrição medicamentosa, sem visitar o paciente, por exemplo. Quantos enfermeiros, né, de posto fazem isso? Na atenção básica, quantas vezes o paciente chega até você com muitas funções, com coisas para fazer, evoluções, produção diária, e você não olha para o paciente. Então, o que a gente está priorizando na assistência que estamos fazendo para a gente chegar, né, nessa fala de que isso é ruim? Eu não gosto de falar isso, não, porque parece até que a culpa toda é nossa. E não é. Né? E não é, de jeito nenhum. Não é, porque é uma questão... Isso que eu estou falando que não é função nossa, porque... falam para a gente que é. Diz, olha, não, esse aqui, quem não fez? Quem não chamou? Por que está assim? Isso é enfermagem. Chama a enfermeira, culpa da enfermeira. E se ela não fizer, vai para a rua. Né? Então, por conta de toda essa cultura, esse costume, a gente acaba fazendo muito mais atribuições que nos tomam tempo esse que deveria voltar-se ao paciente. Isso eu estou falando da segurança direta, ali, né? Na assistência direta ao paciente. A gente vai falar daqui a pouco das outras esferas aí de assistência e gestão. Os pacientes também mudaram. Né? A gente tinha um paciente muito pouco esclarecido, que não tinha acesso à informação. Hoje ele abre o Google, vai abrir o GPT. Ai, Jesus, ele vai saber tudo. Ele vai saber tudo. Né? Daqui a pouco ele está fazendo... Não, deixa que eu faço. Né? Deixa que eu faça, que eu já sei fazer. E é esse o futuro, os pacientes tendo acesso à informação. Isso é ruim? Não é ruim, né?
Não é ruim, a gente precisa saber utilizar, precisa ver se a informação que ele tem é a informação correta, estimular que, de fato, ele tenha essa liberdade, esse poder de comunicação, ele ser um aliado da assistência. Quando o paciente me chama, enfermeira, eu não vou tomar mais medicação com aquele técnico de enfermagem. Porque eu perguntei para ele o que era a medicação, ele não me disse. Ele disse que é com o médico. Então, eu não confio mais nele. Porque eu sei o que é a dipirona, para que ela serve. Eu li aqui no Google, já sei, enfim. E ele não sabe, então eu não confio nele. Né? Porque se você não mostra que você tem conhecimento, que você é capaz, que você passa confiança, você não cria um vínculo com o paciente, o nosso vínculo ele pode ser terapêutico, ele não vai confiar na gente, ele vai querer outra pessoa. E está certo. Quem aqui gostaria de ser cuidado por alguém que parece não saber o que está fazendo? Né, que parece que não te passa segurança, ou que não te olha nos olhos, que não se identifica, chega lá de branco, acende a luz no meio da noite, te interrompe, não deu boa noite, vai fazendo qualquer coisa. Isso vai mudar cada vez mais. Os pacientes estão perguntando cada vez mais qual é essa medicação. Por quê? Porque eles veem na mídia direto, e está aí os dados para mostrar, que os principais erros de assistência ao paciente estão relacionados à administração de medicamento. Os processos judiciais e éticos tramitando o maior índice relacionado ao erro do paciente é a administração de medicamentos. Prescrição e administração, me corrigindo. Né? E aí foi prescrita a medicação pela via errada. Eu vou fazer porque foi prescrito pelo médico? Mas tem gente fazendo. Né? Tem gente fazendo, e pior, fazendo por prescrição verbal. Né? Que tem resolução que diz que não é para fazer. Ah, faça isso. Tudo bem, vou fazer. Mas tem certeza? Tem, pode fazer. Não está escrito. Aí dá erro. Tu acha que ele vai escrever depois? Ele vai escrever depois que tu fizeste, que deu erro, que o paciente morreu? Que foi ele que prescreveu? Ah, meu filho, não vai. Na hora ali da justiça, não sei se alguém já passou por um processo ético ou judicial, não tem esse que vai criar provas contra si mesmo. Orientação do advogado, a gente orienta logo. Não faça nada que vai criar provas contra você mesmo. Então, ele não vai registrar uma ordem que ele deu verbal. Então, por isso que a gente tem que ser aquele enfermeiro chato que chamam hoje em dia. Nossa, a enfermeira é chata, tudo ela cria casa. Somos nós. Somos todos nós, porque a gente não cria caso, a gente faz o que é certo, a gente busca o que é certo. Porque o nosso não criar caso, o nosso ser gente boa com o colega, né? Ah, eu vou fazer, não tem problema. Pode gerar um impacto na vida de alguém, né? Esse alguém importante para outra pessoa. Então, a gente tem pacientes mais esclarecidos, a gente tem uma universidade de culturas enormes. E aí a gente resgata a teoria de Madeleine Leniger, por exemplo, que a gente trabalha a teoria da enfermagem transcultural. A enfermagem precisa conhecer diferentes hábitos e culturas e costumes e trazer isso para o seu cuidado. Isso faz diferença. A nossa essência, quem nós somos, passa pelos nossos costumes, por onde nós viemos. Eu venho de lá de Belém do Pará, eu me sinto muito diferente daqui, de quem nasceu em Curitiba, Paraná, porque tem costumes diferentes, até na forma de se cumprimentar. Eu quero abraçar, é um beijinho. E lá a gente quer abraçar todo mundo. Teve um professor que veio de Portugal no CBCenf agora, e a gente abraçava. Ele disse que a gente abraça e conta até 3. 1, 2, 3. Que se fizer isso lá em Portugal, ele já disse, vamos. E lá eles pegam na mão e ficam segurando. Lá no Pará, se você pegar na mão e ficar segurando assim, vão achar estranho. Então, todas as diferenças culturais e de costume importam para o paciente. A religiosidade não importa? Porque é muito fácil, para cuidar do paciente do aspecto do ponto de vista biopsicossocial, espiritual. Maravilhoso, é isso que a gente tem que fazer. É esse o conceito de saúde do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. E aí, a gente está realmente olhando para o paciente desse ponto de vista? O paciente não está tomando a medicação. Paciente indígena, paciente ribeirinho, como a gente tem lá, fazendo parte da nossa cultura, da nossa região, muito comum. O paciente não sabe nem o que é medicação. Nada. Ele nunca tomou, não é isso que ele usa para se curar. E aí você quer que... eu orientei, dei a medicação, pronto, ele vai resolver. Ele vai tomar. Não vai. E se não tiver a participação dele, gera risco à sua saúde. Acesso à informação, acesso à tecnologia, tudo isso faz com que os nossos pacientes tenham modificado. Alguma coisa aconteceu aqui. Aí, foi.
E aí eu trouxe um estudo para vocês de empreendedorismo, inclusive é um artigo que ele faz uma revisão de literatura, e ele diz que as principais tendências que encorajam o empreendedorismo para a enfermagem, e abram a cabeça de vocês quando eu falar empreendedorismo aqui. Eu não estou falando de abertura de empresa, de abertura de clínica, eu estou falando do conceito dele mais real. Né? De gerar soluções a partir de problemas que vão gerar impacto na vida das pessoas, que vão solucionar problemas. Tendências demográficas, como envelhecimento populacional. Quem viu a palestra ontem de startup, viu a questão do tsunami 60 a mais. Né? Pessoas com mais de 60 anos, por conta, né, desse envelhecimento populacional saudável, com qualidade de vida, estão abrindo empresas, startups. E a gente aqui aprendendo o que é uma startup. Achando que não era da nossa época mais, né? Não sei o que é isso, não preciso saber. E a gente tem aí várias startups que eu mostrei pronto que são abertas por pacientes com mais de 60 anos. Gerações dispostas a pagar pela saúde, falta de tempo, filhos reconhecendo que não podem cuidar, pais e mães reconhecendo que não podem cuidar. Por quê? Porque estão no trabalho, estão trabalhando. Oportunidades nos estabelecimentos de saúde devido à falta de mão de obra, serviços temporários, redução de custos, terceirização, inserção de serviços suplementares não cobertos pelo SUS, tendências sociais relacionadas a estilos de vida, conveniência, saúde preventiva, fechamento de hospitais, são problemas, né, que são oportunidades, que são novas oportunidades para nós, que somos da enfermagem, que estamos aqui em todos esses locais, cuidando de qualquer faixa etária de paciente, de qualquer condição de saúde, nós estamos aqui. E isso são problemas, mas são também oportunidades para que a gente possa conhecer, estudar, aperfeiçoar, entrar, abrir um negócio, propor soluções, enfim. Né? Estudar mais. A segurança do paciente é uma, né? O que a gente pode fazer? A Renata fez aqui a parte dela, né? Fez aqui a parte dela. Pensou, fundou, criou a IXA. A gente precisa fazer uma IXA? Se cada um de nós soubessem fazer a IXA, seria maravilhoso, né? Mas talvez não seja a minha praia, não seja a sua praia, mas de que forma nós podemos ajudar? E o cuidado começou a ser medido, né? E aí a gente tem os órgãos também realizando processos de acreditação hospitalar, fazendo com que os hospitais, né, estejam dentro das normas. Nós temos aqui notícias, né, não só da mídia, trazendo essas questões também, como também estudos, pesquisas sendo relacionadas a pesquisar e estudar como esses erros estão acontecendo, por que estão acontecendo. Então, eu trago esse aqui para vocês, né, que é um estudo que trouxe a avaliação da frequência, evitabilidade e gravidade de dano ao paciente, e ele usou uma amostra de 11 hospitais. E aí ele avaliou, tem aqui, um total de 2.809 internações, e identificou pelo menos um evento adverso em 23% dessas internações. Entre os 978 eventos adversos, 222 foram considerados evitáveis. Tiveram um nível grave em 32% desse total. Né? Em 316 casos foram considerados graves e houveram 7 mortes. Então, isso começou a ser medido porque a gente trabalha com indicadores, né, de gestão, indicadores de resultado, de qualidade, e esses indicadores que são aí, que vão nos medir, nos mostrar se o nosso cuidado realmente está sendo efetivo, porque não basta dizer, hoje eu fiz tudo certo, tudo ok, né, foi tudo bem, mas não vai ser tudo bem, porque a gente lidar com um paciente com uma saúde fragilizada, a gente lidar com uma equipe grande, a gente pode lidar com os erros e tá certo, a gente tem que buscar essas informações para melhorar cada vez mais. Os eventos adversos a medicações foram os mais comuns, 39%, todos os estudos. Olha que eu fiz uma pesquisa longa aí. Continuam afirmando que os eventos acontecendo com medicamentos são os mais comuns, seguidos por eventos cirúrgicos e seguido, então, por quedas e pressão, né, e úlceras pelas lesões por pressão, que estão diretamente relacionadas à nossa assistência. E 11% relacionadas a outras infecções relacionadas à assistência à saúde, que são as IRAs.
E a pesquisa concluiu, né, que o evento adverso foi identificado em pelo menos 1 a cada 4 internações e aproximadamente 1/4 dos eventos foram evitáveis. Então, isso ressaltou a questão da segurança do paciente. Outro estudo fala especificamente das iatrogenias que ocorrem na enfermagem. Quais são as mais comuns? Quedas, fraturas, eventos adversos relacionados à administração, inadequado manuseamento de dispositivos médicos. Porque o que acontece? Colocam você num setor, colocam você num local, colocam você em... Né? E aí você passa pelo treinamento que deveria, né? Protocolarmente, né? Teoricamente, passa pelo aquele treinamento e depois começa a manusear. Aí vão surgindo as dúvidas, porque é quando você vai manuseando que as dúvidas vão surgindo. E, às vezes, dependendo da política institucional, você não pode perguntar. Se você tiver dúvida, você pode mostrar fragilidade, você pode perder seu emprego, e aí você fica guardando aquelas dúvidas e começa a manusear incorretamente. Né? Quantas bombas de infusão manuseadas incorretamente, quantos equipamentos, quantos aparelhos de hemodiálise, quanta tecnologia está sendo manuseada incorretamente por pessoas que, com receio, com medo de tirar essas dúvidas, que passaram ou não, às vezes, por treinamento, pessoas que são mudadas de setor. Eu sempre fui da obstetrícia, de repente vou para a UTI, de repente vou para a hemodiálise. Setores altamente complexos que envolvem uma gama de tecnologia que precisariam aí de meses de treinamento. Não é de um dia de treinamento, meses de treinamento. A Renata ontem compartilhou comigo, a fundadora, né, criadora da IST, compartilhou comigo que ela, quando chegou no setor de hemodiálise, foi isso que gerou nela a sensação, né, de que algo precisava ser feito, precisava ser modificado. Foi isso, porque ela foi para o setor de hemodiálise e recebeu o treinamento durante 15 dias e depois, agora é a tua vez, vai. Quando é que eu vou fazer de fato, praticar? Não, você observa, depois você vai fazer. Isso tudo direto no paciente. E aí, a primeira vez que ela foi fazer, o paciente falou, você não sabe fazer, né? Não sei, estou aprendendo, primeira vez. Então, espera aí que eu vou te ensinar. E o paciente, ele mesmo administrou, ele mesmo injetou. Olha só, né? Ela disse que ela nunca mais ia deixar nenhum paciente passar por isso. E aí, onde ela chegou? Por quê? Isso partiu de uma necessidade dela de capacitação. E ela assim, disse que ela sempre foi inquieta, né? Aquela pessoa que é considerada chata. Sempre foi inquieta. E ela, não, eu não sei, eu quero aprender mais, eu preciso. E aí... É técnica de enfermagem. Agora que ela está fazendo enfermagem. Eu disse aí que ela vai ficar chata mesmo. Né? Mas olha só, esse estudo ele diz também que os potenciadores, os fatores potenciadores são as condições de trabalho inadequadas. Isso é um fator que potencia essa questão dos erros, das iatrogenias para a enfermagem. Enumeraram também, eu achei interessante o estudo que ele traz ao problema, né? Ele identifica, traz o problema, mas ele também enumera aí algumas possíveis formas de minimizar, que são a formação contínua, a boa comunicação, a liderança, a implementação e o cumprimento de protocolos. Alguma novidade? Não basta só os protocolos. Os protocolos estão ali. Segurança do paciente, que é o primeiro nível 1 da acreditação, todas as fases que tem. O que eu vejo que falta com questão dos erros. Olhar, fazer a gestão da própria equipe. Eu venho de uma outra instituição que eu trabalhei a noite inteira. Eu vou ser uma enfermeira que vou ficar liderando até 1h da tarde uma equipe de transplante. Como é que vai estar a minha atenção? Eu trabalhei a noite inteira. Eu estou no setor crítico, né? Ou então, assim, eu estou com muito problema em casa, eu tenho outro trabalho e eu chego naquela instituição com a minha cabeça a mil. Uma gestor sabe disso? Uma gestor olha para mim? Então, eu acho que segurança do paciente é além de protocolo. Eu acho que está na hora de começar a olhar para o colaborador individualmente e entender. Cara, hoje você não está bem, vou cumprimentar você com o setor e você não está legal. Você não vai conseguir... Você não pode gerar riscos, né? Administrar, cuidar, fazer um bom serviço. Isso vai ter todo um outro impacto. Então, acho que assim, além do protocolo, é olhar para o gestor. O gestor é olhar para a equipe. Olhar para a equipe. Que aí, a soma disso com o protocolo é só bons resultados. Perfeito, né?
quem vive, quem trabalha, eu que fui da terapia intensiva, a gente é muito isso. Mas aí o gestor precisa olhar e o profissional também precisa se colocar mais, né? E às vezes ele não se coloca por medo. Mas até quando vamos não deixar de nos colocar em risco? Porque nós estamos nos colocando em risco, não é só o paciente. Nós estamos nos colocando em risco na nossa saúde, obviamente, física, mental, a longo prazo, isso vai gerar consequências. Em risco também de assumir os processos, né, relacionados a um erro de assistência, e, inclusive, até de perder, né, o nosso exercício profissional, de poder deixar de atuar porque nós não fomos honestos com a gente mesmo, que a gente não tinha condições para aquele local. Porque o nosso Código de Ética diz que é nosso dever também, né, prestar essa assistência, olhar dessa forma, só fazer aquilo que nos é capaz, que a gente tem capacitação, condições, enfim. E o gestor, às vezes, está lá pensando no lucro, então acho que ele vai, eu vou remanejar, eu vou olhar para cada profissional que está ali naquele setor, né? E a gente tem algumas instituições já trabalhando com a questão da assistência voltada ao profissional. Ontem eu achei legal no palestrante que falou na abertura, que ele disse que na empresa dele, os profissionais que trabalham têm pelo menos uma consulta de saúde mental por mês. Quão importante seria isso, uma consulta por mês? Porque os melhores enfermeiros que eu conheço fazem terapia. Os melhores enfermeiros que eu conheço fazem terapia. Porque naquele momento que ele verbaliza, que ele faz uma autorreflexão do que ele está fazendo, do que ele está sendo, né? E isso vai gerar impacto na assistência dele quando ele se conhece, ele se permite conhecer os seus limites. Porque nós precisamos conhecer os nossos limites. Porque um dos princípios que vigora no ordenamento jurídico é um princípio da indesculpabilidade. Já ouviram falar? Você não pode justificar o seu erro alegando desconhecimento da lei, seja qualquer ela, até do nosso Código de Ética que diz isso. Então, não vai adiantar, depois que aconteceu, você falar, eu vim de plantão, eu estava, né, cansado, o plantão foi puxado, não consegui descansar. Vai adiantar para o processo judicial, ético, enfim, administrativo? Não vai. Não vai. Então, nós precisamos saber também qual é o nosso limite de atendimento, limite assistencial. Os gestores precisam trabalhar com a política voltada ao colaborador, até para estimular o intraempreendedorismo. Perfis, isso. Não vou gostar. Não tenho perfil. E perfeito. E isso passa pela comunicação. Né? Pela comunicação, acho que eu até apertei aqui errado. Isso passa pela comunicação, pela liderança, aqueles líderes que muitas vezes são colegas enfermeiros também, que estão em supervisões e cargos de chefia um pouco acima, né, na questão hierárquica, no organograma, e que estão vendo e não relatam para os seus superiores. Isso vai uma reação em cadeia. Às vezes, nessa cadeia todinha, são colegas enfermeiros. Né? São colegas enfermeiros, que é a grande maioria, que é a nossa realidade. Todos os anos, milhões de pacientes sofrem lesões ou morrem como resultado de danos evitáveis. A Organização Mundial de Saúde afirma que cuidados inseguros são provavelmente uma das 10 principais causas de morte e incapacidade em todo o mundo. Países de renda alta, estima-se que 1 em cada 10 pacientes sofra lesão durante o atendimento hospitalar. Os danos podem ser causados por uma série de eventos, sendo que quase 50% deles são evitáveis. Isso é o estudo, né, que é esse aqui que eu trago para vocês, a atenção à lacuna de implementação, que foi um estudo realizado pela Fiocruz, em parceria com o Sistema de Saúde do Chile, que é o NHS, que é parecido com o nosso SUS, né, que é um sistema muito bom, um dos principais sistemas de saúde pública do mundo. E aí eles falam exatamente disso aí, da lacuna de implementação. A diferença entre o que sabemos, que melhora, e o que é feito na prática. Por isso que eu falei que eu não ia falar nenhuma novidade aqui, nem o GPT falou, nem a gente pensa que a gente vai encontrar a chave ou a fórmula mágica para resolver o problema do paciente. Ou que a gente precisa teorizar mais, ou que a gente precisa de uma lei nova, de um protocolo novo. Como se a gente não está conseguindo dar conta dos nossos, dos que já existem? Então, o que eu sei e o que eu faço na prática? O que eu venho aqui aprender, o que eu discuto em sala de aula com os meus alunos e o que eu estou fazendo na prática? Em qualquer âmbito, né?
dentro de sala de aula, na hospitalar, na atenção básica, no meu consultório. E aí está a questão da lacuna de implementação, né, entre o que é feito na prática e o que se sabe. E aqui está relacionando a questão, né, das dificuldades na hora de implementar as mudanças dos cuidados em saúde. É tão difícil, a gente chama de síndrome de Gabriela, né? Sempre foi assim, sempre vai ser assim. A professora Marta está aqui, a minha mentora, chegou agora, ela que gosta de falar, né, professora? Ela adora pessoas que falam assim, isso não vai mudar, isso vai ser assim. Não, bora fazer, não, mas isso sempre foi assim. Bora levar isso, não, mas isso... Não. Aí você, né, enfermeira, às vezes nova, chega lá recém-formada, querendo transformar a assistência, implantar. Né? Quando eu cheguei na atenção básica, meu primeiro cargo de gestão, diretora da atenção básica, o que essa menina vai fazer aqui? O que ela sabe? O que ela acha? Que vamos mudar, a gente está precisando mudar, vamos arrumar uma forma de marcar consulta para esses pacientes, sem eles precisarem ficar doentes na fila aqui, esperando sair de casa tão cedo, correr risco, e vamos implantar outra medida. Não, isso não vai dar certo, isso não sei o quê. Isso. E pior que não deu certo mesmo, sabia? A primeira medida que eu tentei implantar não deu certo. Por quê? Porque faltou olhar para a vertente do paciente, para a vertente cultural. O paciente começou a marcar consulta quando ele queria. Ele estava passando lá na frente, ele estava levando o irmão dele, a mãe dele para consulta. O filho, ele ia lá e marcava a dele também. Mas ele não estava precisando, ele estava com dor. Aí o que ele fazia? Não ia na consulta. E com essa grande número de pessoas marcando consulta, as filas foram cada vez mais aumentando, né, com relação à questão de ter vaga. Então, você marcava a consulta agora, mas só tinha vaga para daqui a 15 dias, porque tinha muita gente marcando consulta. Daqui a 15 dias você não anotou, você não lembra mais, você não está mais com aquela dor. Aí você não vai na consulta. Então, eu tinha uma agenda lotada, mas uma quantidade de atendimento que só caía, uma produção baixa. A gente teve que retornar a como era. Mas foi bom testar, valeu a pena. A equipe enxergou algumas coisas que precisava enxergar, os pacientes enxergaram algumas coisas. Mas eu tive paciente, porque é muito comum na atenção básica, né? Tem aquelas lideranças comunitárias que vão conversar com você. Por que a senhora fez isso, pelo amor de Deus? Não tem mais vaga, não sei o quê. Não, mas era para... Não, pelo amor de Deus, não tem mais vaga. Né? A gente precisa retornar aquele esquema. Abre 10 vagas na sexta-feira, para atendimento na terça-feira seguinte. Abre 30 vagas de enfermagem, de ginecologia para PCCU, mas é para semana que vem. Ah, acabou. Ah, então volte na semana que vem para marcar. Né? Que é esse sistema de... Não sei se funciona assim aqui. Porque aqui no Paraná eu fiquei surpresa com o sistema de saúde de vocês. Né? Então, se comporta, o SUS é o único, mas... Depende muito dessas peculiaridades loco-regionais, culturais. Então, a gente não pode deixar de levar em consideração a participação do paciente na assistência. Vamos pensar aqui numa tecnologia maravilhosa, numa solução. Mas e o paciente dentro desse processo? Ele vai colaborar? Como você vai fazer ele participar desse processo? Porque se a gente trouxesse mais o nosso paciente para a nossa assistência, será que a gente talvez não tivesse melhores resultados assistenciais? Olha, isso aqui vai administrar essa medicação. Se acontecer isso, se arder muito, se inchar, me chame imediatamente. Mas fique de olho, observe. Coloque ele para se monitorar também, né? Ensinar ele. Né? É uma questão de autocuidado, de apoio à nossa assistência. Estamos fazendo isso, estamos ensinando, orientando, empoderando o nosso paciente de conhecimento para que ele nos auxilie, porque pode acontecer. Né? Eventos que nós temos domínio e aqueles que nós não temos. Orientar a segurança do paciente, que funciona na teoria, mas não na prática, e as percepções e aprendizagens, olha, permanecem em sigilo. Por quê? Vai que eu conte o que aconteceu e perca meu emprego. Né? Vai que eu conte, seja, né, ali, não perca meu emprego, mas seja remanejado para um setor que eu não goste, seja colocado numa escala que eu não goste, né? Então, ou que aquilo seja exposto por alguém, pela mídia, enfim, que eu sofra alguma penalidade. E aí é uma política de ocultação do erro, né? Apesar de que isso já vem sendo há muito tempo e é trabalhado nos hospitais, em especial naqueles grandes hospitais que trabalham com acreditação hospitalar, que você precisa notificar o erro que acontece, até para que seja investigado o processo, né? E não o erro em si, a pessoa que cometeu, mas sim o processo que deu origem, né? Que levou aquele erro. E quantas vezes aquele erro acontece gerando, dentro daquele mesmo processo de assistência, aquele mesmo processo de atendimento.
Então, essa questão da lacuna de implementação, esse estudo é muito legal, pois eu posso compartilhar com vocês. Então, vamos começar aqui a desmistificar algumas coisas e trazer algumas coisas com relação aos aspectos, né, que estão na lei, lá no Código Penal, Código Civil, Código de Ética, enfim. Primeiro, trazendo aqui uma questão de conceito. O incidente é um evento ou circunstâncias que poderia ter um resultado ou que resultou em dano desnecessário ao paciente. Pode ser oriundo de atos intencionais e não intencionais. O erro é necessariamente algo não intencional. Você não tem a intenção de fazer. Gerou um resultado ou não, poderia gerar, né, um incidente, mas foi sem a minha intenção. Eu não quis gerar aquilo. A violação, não. A violação, você viola algo quando você sabe que é errado e mesmo assim você opta, decide por fazer. O sinal está vermelho e eu decido atravessar no sinal vermelho. Né? Só para a gente esclarecer aí. O incidente pode ser sem dano e pode ser com dano. O sem dano, ele atinge o paciente, mas não vai causar dano. Como, por exemplo, uma bolsa de sangue que foi conectada no paciente errado, mas não chegou a abrir a bolsa para fazer a transfusão, ou que não gerou dano, porque era a mesma tipagem sanguínea, não gerou dano ao paciente, ele não teve nenhum problema relacionado a isso, mas o incidente aconteceu, o erro aconteceu. E precisa ser notificado. Né? Por que aquela bolsa errada chegou no paciente errado? Incidente com dano é o evento adverso que a gente conhece, né? É aquele incidente que atinge o paciente e resulta em lesão ou dano. Por exemplo, a bolsa que foi conectada e o paciente morreu em função desse erro. Então, nós temos um incidente que pode gerar dano e que não gera dano. E qual deles deve ser notificado? Os dois, né? Qualquer situação. O erro e as consequências quando o profissional, por imperícia, negligência e imprudência, ele vir a causar alguma situação, a gente vai já observar isso dentro do Código Penal e Civil. Esses conceitos ficam claros para vocês? Todo mundo? Mais ou menos? Querem que eu fale? Posso falar. A imperícia é aquele atravessar no sinal amarelo, né? Aquele agir perigosamente. Não está errado, mas pode acontecer alguma coisa, mas eu estou com pressa. Eu estou com horário aqui, eu tenho várias medicações para fazer, estou cansado, sei que há um risco envolvido, mas aí eu ajo com desculpa, confundi. Essa é a imprudência, tá? A imperícia, vocês estavam me olhando com uma cara estranha, né? Falando uma coisa e pensando outra. A imprudência é quando você atravessa aquele sinalzinho amarelo, é quando você está cansado, quando você age perigosamente, quando você está sendo imprudente. Você faz uma medicação com pressa, você não observa todos os 13 certos agora de verificação de... Quando você não observa, eu nem sei quais são os 13 todos, assim, a gente precisa estar com eles na parede para a gente ter certeza que verificou os 13, né? Quando eu formei eram 5. Eram 5, né? Eram 5. Mas evoluiu por uma necessidade... Não tinha 5 certos. E assim, a gente conseguiu reduzir os índices de erros, sim, mas ainda não a contento. Será que vão aumentar o número de certos? É esse o caminho, aumentar o número de certos? Existe algum certo que não está sendo verificado? No profissional. O gestor certo, o profissional certo, né? Ixi, a equipe certa, a comunicação certa. Né? Às vezes a gente até tem tudo isso e mesmo assim, né, por sermos seres humanos, acontece. A imperícia, sim, a imperícia é aquilo que você faz sem necessariamente ter o conhecimento técnico ou científico. E a negligência é a omissão, né? É deixar de fazer aquilo que deveria ser feito por você. Tá? Então, essas situações, né, quando não intencionais, elas podem gerar um homicídio culposo, mesmo assim, a morte de alguém. Você não teve a intenção, não teve a culpa, mas pode acabar incorrendo aí na questão do homicídio culposo. Né? E olha só, o crime de homicídio culposo ele aumenta em até 1/3 se ele ocorrer em decorrência de não observar a regra técnica de uma profissão. Mas eu não tive a intenção
mas era seu dever, era sua responsabilidade. Então, quando chega lá no processo judicial, muitas vezes esse profissional não encontra, né, essa retaguarda que ele poderia ter recebido do gestor, né, que ele poderia ter recebido preventivamente para se auto-observar melhor, para saber também quais são os limites dele, até onde ele consegue assistir. Aumenta também se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, e é quando você oculta, né, o seu erro. Errei, não vou contar para ninguém. Aconteceu um caso lá em Belém, que foi noticiado, inclusive, na época, pelo Fantástico, que a técnica de enfermagem, na hora de travar a isolete com o bebezinho, ela não travou as 2 travas, travou só uma. E o bebê bastante ativo. A isolete é onde o bebezinho fica dentro da UTI, aquela caixa que ele fica, aqui chama diferente, incubadora. É a terminologia certa, é a incubadora. Sim, olha, se eu estiver falando alguma coisa aqui que fizer, por exemplo, açaí, todo mundo conhece, né? Açaí. Se eu falar alguma coisa aqui, Regiana, por favor, pergunte. Não, vocês, na verdade, não conhecem o açaí, mas tudo bem, eu vou perdoar que vocês, pelo menos, conhecem um pouco da cor dele, né? Então, se eu ocultar meu erro, eu não consigo prestar o socorro imediato necessário, né? E aconteceu nesse caso. Aí o paciente muito ativo, né, mesmo estando na UTI, a mãe, na hora, saiu, isso tudo filmado, foram as imagens que foram noticiadas. E aí ele caiu. Quando ele caiu, a equipe chega assim, um só para pegar, aí a técnica que fez, né, na época que deu tese a causa, né, que errou, aí colocaram a médica que pegou, mas colocou no colo dela e deixou lá. Aí ela ficou balançando, ninando, para ver se ele se acalmava, chorando muito. A mãe chegou, o que aconteceu? Nada, ele estava muito agitado. Isso tudo, né, filmado, documentado. Mas acabou que outra pessoa compartilhou com a mãe, mas os profissionais na hora, né, porque isso deveria ter sido tomada uma medida, né, urgente, porque não foi pela vontade dela. E é uma prática comum. Uma prática bastante comum, é uma rotina. Mas dentro do protocolo, é por isso que tem 2 travas, né? Que se fosse só uma. Então, você tem várias situações de erros que acontecem que são comuns, que eu poderia fazer, você poderia fazer, qualquer um de nós poderia estar sujeito. E que não necessariamente está relacionado a condições de trabalho ou a condições oferecidas. E que, às vezes, são ocultados. Então, você não procura, olha, diminuir as consequências do seu ato, ou você foge para evitar prisão em flagrante. Então, nesses casos, além de poder ser, né, poder incorrer aí na questão do crime de homicídio culposo, você ainda pode ter a sua pena aumentada. A outra questão que é bastante comum também nos processos judiciais é a lesão corporal. Né? E aí eu tenho a lesão corporal de natureza grave e a lesão corporal seguida de morte, que é você ofender a integridade física de alguém. Isso acontece quando você causa, por conta de um erro, alguma debilidade, alguma lesão permanente. Né? Muitas dessas coisas, inclusive, também estão previstas no nosso Código de Ética. A lesão corporal grave, que resulta da incapacidade do trabalho, da enfermidade incurável, né? Perda de membro, aborto, ou ela pode ser seguida de morte. Então, situações sérias que podem também levar você a cometer, né, crimes. Omissão de socorro. Você deixa de prestar assistência, lá do artigo 135, deixa de prestar assistência quando deve, né, prestar assistência ao paciente, à criança. E a pena é aumentada também se a omissão vai resultar na lesão corporal de natureza grave, ou se há um condicionamento para o atendimento. Eu vou te atender, mas você vai me pagar quanto? Eu vou te dar prioridade aqui no setor de urgência, mas depois, né, eu quero isso, eu quero aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, essa questão, quando a lei, lá em 2012, ela veio para evitar e para aumentar a pena no caso de pessoas que estavam, né, exigindo, condicionando nessa questão ao atendimento. A falsidade ideológica, esse é um dos mais comuns, é aquilo que você presta de informação no prontuário do paciente que não está relacionado com a verdade, com a assistência, com o que ele tem. Tem evoluções que você vê dentro
de ambiente de pacientes graves, paciente COT, bag, não sei se usam, né? COT, bag, sinais vitais, tudo normal, normocárdio, blá, 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 tudo normal. Aí você, o paciente está na UTI grave, ele morre daqui a 15 minutos. A gente vê isso em estágio, né, que acontece com os nossos alunos, a gente vê porque a gente vai lá na posição de educador, às vezes a gente ensina os alunos a fazerem aquelas evoluções maravilhosas, a investigarem tudo, e a gente vê a evolução do colega, né, vai usar, às vezes, uma evolução de um colega como exemplo, e se sente até, naquele momento, numa sinuca de bico, né? Como é que eu vou fazer? Os alunos que eu ensino o processo de enfermagem, consulta de enfermagem, eles vão para a preceptoria, para a prática. Olha que os preceptores são orientados, mas não conseguem aplicar o processo de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem. O professor não tem nada disso que a senhora está falando, né? Às vezes não encontra aquilo que deveria. Então, a falsidade ideológica ela passa por essa questão de você prestar informações que não são verdadeiras, assinar, né, na informação de outro colega, não só em prontuário, como em qualquer documento, né, relacionado. A exercício legal da medicina, né, infelizmente, aí alguns profissionais da enfermagem, às vezes por desconhecimento, mas olha o princípio da indesculpabilidade, né? Não posso alegar isso, mas às vezes porque desconhecem o que é sua competência e o que não é sua competência, acaba fazendo alguma coisa. Ou faz porque era uma situação de urgência, mas não registra. Não faz o relatório circunstanciado dos fatos, né? E aí ele acaba depois não tendo como provar que aquilo aconteceu, que aquele feito foi realizado em função de uma situação de urgência. E aí ele encontraria respaldo legal para fazer. Mas não é o caso. Então, e aí o exercício legal da medicina não traz, no artigo, não fala só do médico, ele fala do dentista e também do farmacêutico. E deveria existir também o exercício legal da enfermagem, do nutricionista, né, de todos os outros, mas esse artigo também é utilizado para esses casos também. Na esfera civil, o profissional também pode responder, né, com os danos morais e materiais. Aquele que, por ação, omissão, voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a alguém, mesmo que exclusivamente moral, ele comete ato ilícito e, por esse ato ilícito, ele fica obrigado a repará-lo, né? Então, a gente tem processos que, geralmente, é isso que acontece, né? Vem o erro, vem a infração e vem a necessidade da reparação. Então, pode responder tanto na esfera criminal quanto na esfera civil, tá? E aqui é apenas uma parte de um acordo, né, lá da Justiça do Estado de Mato Grosso. E aí ele traz, eu achei interessante trazer, são vários, né, que existem, ele traz a violação aos artigos que a gente comentou, e ele diz que quando o juiz ele vai arbitrar a sentença, ele vai dizer o quanto indenizatório, olha o que ele leva em consideração. É sabido que a indenização não pode servir de enriquecimento para o ofendido, mas também deve ser fixado de forma a pesar no bolso do ofensor como forma de desestimular, né, para que ele não reincida na ofensa. É isso que é levado em consideração pelo juiz, né? E sentença judicial, a gente não, mas em última instância, a gente não questiona, a gente cumpre. Então, olha o que eles levam em consideração. Na hora de pesar, né, o quanto indenizatório, a questão civil aí de reparação. Não é para que a pessoa enriqueça ou repare de fato, porque há danos, esses danos geralmente, quanto custa a sua vida? A vida do seu filho, a sua perna, né, o seu andar, o seu caminhar, o seu se alimentar. Isso não tem preço. Nenhum valor seria capaz, né, de reparar de fato o dano causado ao paciente. Mas a arbitragem acontece levando em consideração que aquele ali que cometeu não tenha mais, pese para que ele não faça mais. E aí a gente traz... Pode falar, Erasmo. Deixa eu te dar aqui, mas fala mais de longe. Você citou essas informações, essa última slide, e era do Mato Grosso. E como é que fica vinculado isso no Brasil? STJ, STF, esses todos que existem aí. Bom, quando algo acontece no seu estado, né, você aciona a justiça em primeira instância. Aí o juiz de primeira instância ele vai emitir a sentença e aí você pode recorrer.
né, ao desembargo. E aí você vai recorrer em segunda instância, os desembargadores vão julgar isso do seu estado. Essa foi uma decisão de segunda instância. E aí você, por exemplo, perdeu, mas quero recorrer. Aí você vai para os tribunais superiores, né, e aí já são de uma esfera de uma abrangência nacional. Então, você tem 2 instâncias estaduais e as outras são as esferas federais. Aí você tem tanto o STJ, né, se for na esfera, digamos assim, mais comum, quanto o STF, mas aí alguns casos apenas que vão para o STF. A jurisprudência, o que é? Que eu vim descobrir muito tempo depois do direito, é que você, no direito, né, é que o juiz ele vai dando sentenças que têm a mesma decisão ou a decisão parecida sobre casos parecidos, e aquilo gera uma jurisprudência. Entendeu? Então, ele vai decidindo sempre quando a pessoa erro de administração de medicamento, causou morte no paciente. A decisão é essa, de condenar. Mesmo trazendo todos os fatores envolvidos ao profissional, condena-se o profissional. Então, a jurisprudência diz que isso pesa na hora das próximas decisões. Se há, por exemplo, uma jurisprudência dos... Olha a Isha aqui. Olha a Renata, gente. Por que a Isha está fazendo a palestra da Ludmila? Então, isso gera, né, essa reincidência de decisões de casos semelhantes, gera aí a retaguarda, digamos assim, a jurisprudência para outras decisões. Tá? Mas geralmente existe jurisprudência para um lado, jurisprudência para o outro, e a gente diz que o advogado ele vai buscando, né, o que é benéfico ao seu caso. Isso no Estado. O que é bom mesmo é pegar as jurisprudências, né, dos tribunais superiores, porque aí, mesmo que aquilo, né, perca aqui, que você recorrer, mas já há jurisprudência lá. Então, a jurisprudência é uma dos fatores que são trazidos, né, pelo advogado na hora de fazer a sua petição, a sua peça também, o seu recurso. Tá? Por isso que eu fui fazer direito, que eu fiquei com essas dúvidas, aí eu vou fazer direito. Aí hoje a gente traz essa informação para a saúde. E a LGPD? Tem correlação com a segurança do paciente? Né? Porque hoje eu falo muito de LGPD para lá, LGPD para cá. Essa semana eu assisti um Reels lá no Instagram, de um Instagram bem legal, né? Porque não são todos que trazem informações reais, que você deve realmente prestar atenção. A maioria, às vezes, não é, né? Casos assim que não existem, ou contam umas histórias que, ao invés de ensinar, desensinam. As pessoas estão desaprendendo, né? Informação de fácil acesso. Os nossos alunos, inclusive, hoje, eles passam por esse acesso muito grande de informações, né? Questionando até algumas coisas que nós falamos com base no que eles leem em alguma notícia. Né? E a gente tem que trazer realmente a teoria correta, a ciência correta para orientar, para ensinar. E aí um enfermeiro, esse caso era o seguinte, o enfermeiro ele foi demitido e ele usou informações relacionadas à assistência como prova para se defender no processo de justiça do trabalho. Ele estava requerendo restrição indireta. E aí ele usou isso como prova para se defender. E aí o que a juíza fez? Condenou ele com base na LGPD. Ele não poderia usar esses dados da assistência ao paciente sem autorização. E aí a empresa também foi condenada. Por quê? Porque se ele utilizou, há alguma falha nessa segurança. Né? Então, a LGPD é muito mais do que a gente imagina. Né? Fazer um instrumento, aí ele vai assinar aquele instrumento, concorda, não concorda? Nesse momento, você vê a importância dos profissionais saberem também contratar um profissional para sua defesa no momento, ou a acusação, que seja, né, na hora de pedir alguma coisa. Porque se você contrata um profissional que não tem a experiência necessária, ele te deixa cometer essas falhas aí, né? O básico, né? E isso era retratado também. A importância em qualquer área. Na contabilidade, você vai abrir uma empresa sem um contador, sem orientação jurídica, cuidado. Agora, no empreendedorismo, a gente fala muito isso, cuidado. Não é só uma clínica, um consultório, não é só aquilo que você lê lá no Google, que traz aquele protocolo. Não, há muita coisa que você pode começar por um caminho errado e depois é mais caro voltar, é mais difícil voltar. E, além de tudo, pode gerar consequências relacionadas à segurança do paciente. O vazamento de informações, a teleenfermagem, regulamentada agora pelo Conselho Federal.
saúde digital, isso está muito, né, em alta, assistência utilizando as TICs, as tecnologias de informação e comunicação, né, mediadas por essas tecnologias, que tem a obrigatoriedade, isso está na nossa resolução também da teleenfermagem, de usar, né, a base da LGPD, de atender às normas da LGPD também. Não é só eu abrir um link, né, gravar aquelas informações do paciente na nuvem e atendendo no meu computador, que às vezes não tem nenhum antivírus. Qualquer pessoa pode invadir e vai ter acesso ao prontuário de um paciente todinho que você atendeu. Então, tudo isso são questões que o profissional precisa se respaldar, né? Estão envolvidas na questão de que ele precisa se respaldar. E aí, pessoal, olha o número de processos éticos dentro do sistema COFEM e CORENS. Voltando agora para a esfera ética. No COFEM, só no ano de 2022, tramitaram aí, até o final do ano, 66. E nos CORENS foram julgados pela Assembleia dos Presidentes, porque aí, quando você tem, né, um recurso a uma decisão do COREN, essa decisão vai para o COFEM, depois vai para a Assembleia dos Presidentes. Se houver recurso da decisão do COFEM, vai para a Assembleia dos Presidentes. Foram julgados 150 ao total. E olha só, nos CORENS, 8.405. Considerando que isso aqui, ainda há muito COREN que não tem feito a contento, né, o seu papel de conselho enquanto aquele responsável, aquele órgão responsável por tramitar e julgar os processos éticos, né? Então, essas estatísticas, com certeza, talvez não mostrem a realidade que realmente nós temos aí, né, de denúncias de pessoas. E aí, até chegar no conselho, também você tem muitos que desistem, né, que não vão até lá, que não levam essa notícia até o conselho, que não registram a denúncia e que não possibilita que o conselho possa também adotar as providências, né? E aí a gente tem as metas internacionais de segurança do paciente que deram origem... Em que ano? De que ano elas são? Alguém sabe? As metas internacionais... Vai. E quando surgiu aí essas metas internacionais de segurança do paciente? 2006. Olha só, né? Quanto tempo lá a Organização Mundial de Saúde, a Joint Commission, lá em 2006, trouxeram 6, né, regras aí, metas internacionais de segurança do paciente, né, que são as que a gente conhece. Identificar corretamente o paciente, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, em todos os aspectos, não só relacionados ao paciente, mas também relacionados ao profissional, à gestão. Melhorar a segurança na prescrição, o uso e administração de medicamentos. Temos que parar de achar que, por sermos da enfermagem, não precisamos conhecer os medicamentos. Não temos obrigação de administrar somente aquilo que é correto ao paciente. Se eu sei que aquilo não é bom ao paciente, ou se eu não conheço, até se eu não conheço, eu não posso administrar. Não é prescrever, é administrar. Isso está no nosso Código de Ética. É proibido você administrar medicação que você não conheça os efeitos, os eventos adversos, respeitado, né, os requisitos de formação. Mas é proibido, sabia? E aí, se você faz, você não encontra o respaldo legal para se defender. Né, que é isso que às vezes os profissionais pensam, mas estava, né, tem isso, tem vários fatores, mas na hora do processo o que importa são os fatos, as provas e as leis. É por isso que vocês estão aqui, né, buscando, eu acredito, essas informações relacionadas ao que está na lei. Para que a gente possa ter medo realmente. A gente precisa ficar com receio realmente de fazer o nosso papel. Porque se a gente deixa de fazer o nosso papel, pode a maioria, né, não acontecer nada, mas em algum momento vai acontecer. E aí, nesse momento, para o judiciário, para o conselho, às vezes não há muita coisa a se fazer, porque precisa se cumprir o que está no regramento jurídico, né, legal, ético. Assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto, né, os protocolos de segurança de cirurgia, higienizar as mãos para evitar infecções, reduzir o risco de quedas e úlceras por pressão. E aí o Ministério da Saúde, em 2013, né, que é pela RDC 36, muitos de vocês conhecem também, institui aí várias ações para a segurança do paciente em serviços de saúde.
Tá? É importante, porque eu vejo muita gente falar assim, RDC 36, mas de que ano? Né? Porque, se vocês forem prestar atenção, a RDC 36 tem 2011, 2015, e são outros assuntos. Né? Então, tenho certeza também de usar até para respaldo, algum parecer que vocês vão fazer, alguma defesa, né, de vocês, ou na hora de solicitar alguma coisa para o gestor, né, colocar aí os dados corretos da legislação. RDC 36 de 2013. Se não conhecem, eu sugiro que vocês baixem, possam ler. Traz várias informações importantes, né, relacionadas aos protocolos mesmo de segurança do paciente. Programa Nacional de Segurança do Paciente, também de 2013, né? O Ministério da Saúde, como forma de incentivar, em parceria com a Anvisa, ele inseriu o tema na agenda prioritária de saúde, tanto no âmbito público quanto privado, e aí ele lançou o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Assim como existe o Programa Hiperdia, Saúde da Criança e Adolescente, né, Saúde da Mulher, nós temos o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, nós temos, como enfermagem, muito respaldo legal para que a gente possa cobrar mais condições de trabalho, que a gente possa se recusar a realizar alguns procedimentos. Né? Que o respaldo legal nós temos, as normas nós temos, nós precisamos utilizar, né, através de registros, de conversas, de solicitações de reuniões com os gestores, para fazê-los, né, se adequar a essas normas, porque é muito fácil se adequar quando vem, né, o órgão lá para fazer a acreditação. Aí faz todo o pente fino e tudo, mas depois, né, volta. A Fiocruz, Ministério da Saúde e a Anvisa também publicaram os protocolos básicos de segurança do paciente. Como é que está meu tempo aí, Fátima? Eita, Lelê. Então, publicaram os protocolos básicos de segurança do paciente, né? Protocolo de identificação do paciente para reduzir a ocorrência de incidentes, protocolo de prevenção de úlcera por pressão, né, para evitar essa ocorrência. Isso é da enfermagem. Eu não preciso esperar o médico prescrever lá na sua prescrição que você precisa realizar as proteções, que você precisa realizar a mudança de decúbito. Precisa esperar. Isso é da enfermagem. Que você precisa prestar atenção na sonda, no débito urinário, fazer o controle. Paciente com infecção urinária. Né? Às vezes você precisa realizar a sondagem de alívio. Paciente que está com bexigoma. Precisa esperar a prescrição? Né? Isso é da enfermagem, é nosso. Protocolo de segurança da prescrição, uso e administração de medicamentos. Protocolo para cirurgia geral, né, que estabelece aí várias medidas para reduzir as ocorrências dessas cirurgias. Então, tem um checklist pré-operatório, checklist pós-operatório. Protocolo para segurança, né, da prática da higiene das mãos, isso em qualquer lugar, né, se aplica. E a gente ainda vê profissionais de saúde mal lavam as mãos, né, que mal lavam as mãos. Locais de atendimento de saúde que não têm um local para se lavar as mãos. Ainda hoje, né, a gente está falando aí de quase 20 anos após essas metas internacionais. E 200 anos após a Florence falar que lavava a mão salvava vidas. E o protocolo de prevenção de quedas, que tem como meta reduzir a ocorrência de quedas, né, e assistência e danos relacionados a essas quedas. E deve ser feito em ambiente multiprofissional. E a gente também tem a RDC 63 de 2011, que ela traz aí requisitos de boas práticas e funcionamento para os serviços de saúde. É super importante quem pensa em abrir, estabelecer o próprio negócio, precisa conhecer a RDC 63 de 2011, tá? Ela traz ali como deve funcionar, os protocolos que devem existir, como é a questão até da planta de arquitetura do local, as divisões, como deve acontecer. Então, quem não conhece, anotem para vocês pesquisarem, não daria tempo de entrar em detalhes, mas ela é essencial para quem pensa, né, em discutir, abrir o seu próprio negócio, mesmo que não seja agora, seja em algum momento, em algum dia, essas normas estão aqui. Vamos pensar, então, soluções inovadoras, porque o problema a gente já conhece, as regras a gente já conhece, e o que a gente pode... E esse é o problema, né? E, a partir de todo o problema, podem surgir oportunidades, que são as oportunidades de solucionar, de inovar, de criar, de empreender. Aqui, alguns exemplos. A nossa... Olha aqui, Renata. Não disse que estava aqui a Isha,
A Isha, gente. Um dos exemplos de inovação e empreendedorismo relacionados à segurança do paciente foi a ideia da Renata, que eu já contei a história dela para vocês. Essa outra estudante lá da professora Marta, que eles criaram um adaptador para deficientes visuais se auto-aplicarem insulina. Isso é ou não é inovação voltada à segurança do paciente? Total. Estão patenteando, né, professora, agora? Já conseguiram a patente. Terceiro ano de enfermagem. Isso. Um dispositivo que calculava a dose correta, né, para que ele não errasse. Totalmente relacionado à segurança do paciente. E esse aqui, há pouco tempo, eu soube, através do nosso grupo das comissões regionais, o aplicativo chamado Paciente Empoderado. Ele está disponível, inclusive, para vocês baixarem no Android. Ainda não tem na Apple, no iPhone. Mas a principal característica, segundo o orientador, era educar os pacientes. Empoderar esses pacientes. E eles, sabe o que tem aqui dentro desse aplicativo? As 6 metas internacionais de segurança do paciente, os protocolos de segurança do paciente. Mas isso aqui não é voltado para o profissional. É voltado para o paciente, para que ele conheça, que ele possa supervisionar, que possa colaborar, porque ele tem que ser um colaborador, já que ele faz parte do seu processo assistencial. A gente não pode perder de vista isso, né? De acordo com o orientador, a ferramenta torna o paciente protagonista e, sem dúvidas, vai auxiliar os profissionais a compreenderem melhor as causas, a frequência e os danos causados por incidentes à saúde. E aí, para finalizar, né, inspirar, porque um dos nossos problemas é achar que se a gente tomar um posicionamento, a gente vai perder o nosso emprego, algo pode acontecer, e às vezes esse algo pode abrir portas e abrir oportunidades. Não tenham medo de se posicionar. O medo que hoje você tem de se posicionar pode ser muito pior depois, quando você está diante de um processo judicial. A gente atende profissionais abaladíssimos, porque ele não teve a intenção, ele não quis fazer aquilo, mas aconteceu e ele não tomou as providências que ele sabia que tinha que tomar. E aí isso fez toda a diferença, né, no resultado do processo. Tá bom? Me coloco à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Muito obrigada. É uma honra estar aqui. Um pouquinho, Ludmila. Só um pouquinho. Eu gostaria de abrir para questões, caso ainda tenha, porque durante a palestra nós conversamos bastante com a professora. Alguém tem alguma questão a mais para fazer? Pelo jeito, não. Então, Ludmila, eu vou fazer os agradecimentos e encerramento da mesa. Então, eu gostaria de agradecer a nossa palestrante, a Ludmila. Principalmente, Ludmila, eu adoro assistir palestras de professoras que são professoras, né? Então, são palestras de palestrantes que são professoras. Por quê? Porque, normalmente, elas nos trazem evidências científicas e atuais para que a gente possa se esclarecer um pouquinho mais. Então, isso é extremamente importante, não só a experiência, mas também a capacitação, vamos dizer assim, desse profissional. Muito obrigada. Eu agradeço em nome da doutora Rita Franz por esse momento que foi de bastante crescimento e por compartilhar as suas experiências conosco, né? Encerramos essa transmissão e convidamos para os próximos cursos. Informamos que em breve disponibilizaremos não só esses cursos, mas todos que estão acontecendo neste congresso para novas consultas. Para você assistir aquele curso que não pôde estar, etc., etc. Então, você vai para onde? Vão para os nossos sites, para as redes do Corém, né, e as redes sociais do Facebook. E os que estão presentes, eu gostaria de avisar que hoje, no finalzinho, vai ter... tem o QR Code para vocês colocarem também a presença e que vai ter distribuição de brindes. Muito obrigada, de verdade, Ludmila. Marcel. Volta. Vai mais devagar, professor, senão não aparece.